Bom dia. Vocês tomaram susto? Espero que não, certo? E também eu espero o seguinte, eu espero que vocês estejam com saudade da aula de Química Orgânica, né? Química, no qual a gente está falando das funções. Espero que vocês estejam morrendo de saudade, morrendo de curiosidade de qual seria a nova função orgânica que vamos apresentar hoje. Nós vimos hidrocarboneto, não é uma função oxigenada, mas é uma função orgânica, ok? Função álcool, função fenol, função aldeído. E hoje nós vamos ver a função cetona. Estão preparados? Eu estou preparado, vocês estão preparados? Creio que sim. Meu nome é Gil Veline, sou professora de Química. Vamos lá? A função cetona, certo? Ela é muito parecida com a função aldeído. A função cetona na química orgânica, ela também apresenta o grupo funcional que a gente chama de carbonila, C, uma dupla ligação com oxigênio. Se você vê esse grupinho em uma molécula orgânica, você vai dar um nome de carbonila. Repita aí comigo, carbonila. Quando você fala, né, a sua aprendizagem só se torna mais, digamos, concreta, né, e não abstrato, no mundo da nossa imaginação. Quando a gente fala, pronuncia a palavra, a tendência é de você, né, poder ficar mais familiar à nossa química orgânica. Então, quando você vê uma molécula orgânica que apresenta a carbonila, que é esse grupo carbono, dupla ligação com oxigênio, né? Separei ela aqui para você visualizar melhor. Dessa cadeia carbônica, você vê que aqui tem um R, é uma cadeia carbônica normal, aberta, fechada, né? Ramificada, normal, insaturado, saturada. E aqui também, certo? Normal, ramificada, aromática. Então, a carbonila, ela está na função cetona entre duas cadeias carbônicas. No melhor, entre dois carbonos. Lá no aldeído, na função aldeído, a carbonila, ela vinha ligada ao hidrogênio. Carbonila e hidrogênio, a gente deu o nome de grupo formila. Espero que vocês estejam lembrados. Se vocês não lembrar, vocês descem um pouquinho a escada, né? Uma aula anterior e dá uma visualizada na aula de aldeído para você lembrar que o aldeído também tem a presença da carbonila. Se você ainda não viu as aulas anteriores, recomendo que você veja, ok? Porque aí você vai ficar, né? Tem uma base para poder entender a função cetona. Então, se você não tem base de química orgânica, né, já começou pela função cetona, ela vai ficar um pouco mais difícil de entender. Então, você dá você desce um pouquinho as escadas, dá uma olhada às videoaulas no qual está aí na nossa página e visualizem, ok? Não fique voando, porque a pior coisa que tem é você ficar voando. É uma coisa que você não está entendendo nada. E quando você voa em alguma disciplina, você tem a tendência de desestímulo. Se você não entendeu a aula de hoje, né? Provavelmente você não tem uma base bem solidificada para poder entender a aula de hoje e provavelmente as futuras aulas. E o curso de Química vai ficar um pouco comprometido. Então, se o seu objetivo é, né, fazer uma boa prova de Química, é você entender a base, ter uma base bem sólida, né? Para poder entender um pouquinho mais adiante. Então, vamos aqui dar continuidade à nossa função cetona. Carbonila entre dois carbonos. Lá no aldeído, é carbonila ligado a hidrogênio. E sempre vinha no fim, né, da cadeia carbônica. Você vai observar aqui na cadeia, né, que apresenta a função cetona, a carbonila está no meio da cadeia. Pode vir no meio da cadeia e nunca nas pontas, porque se vier na ponta não vai ser cetona, né?
Se aqui tivesse um hidrogênio, ela ia ficar na ponta, a carbonila, e não ia ser a função cetona. Ok? É fácil, né? A função cetona. É só você procurar carbonila entre 2 carbonos. Nomenclatura das cetonas. Coloquei aqui as não ramificadas. O que seria não ramificadas? É aquelas que não apresentam carbono terciário e quaternário. O que é o carbono terciário? Carbono que se liga a 3 carbonos. Qual é o carbono quaternário? Carbono se liga a 4 carbonos. Ok? Então a nomenclatura aqui, a base, o básico da nomenclatura, vocês já sabem, né? Você tem um prefixo, e esse prefixo é um prefixo que indica o número de carbonos que existe na cadeia carbônica. Então, se na cadeia carbônica só tem 3 carbonos, você coloca o prefixo prop. Se na cadeia carbônica tiver 6 átomos de carbono, você coloca o prefixo ex, ok? Então, existem muitos prefixos. A gente só coloca 10, né? Para o slide não ficar lotado. Então, o nome, você começa pelo prefixo, e esse prefixo é indicativo de número de carbonos. Você vai contar os carbonos e vai colocar lá o prefixo no início do nome. Você tem um infixo. O infixo é para o tipo de ligação entre os carbonos. E vimos também isso em aulas anteriores. Se entre carbonos só tem ligações simples, você coloca o infixo an. Se tiver uma dupla entre os carbonos, en. Se tiver 2 duplas, di, en. Esse di é de 2, certo? E se tiver uma tripla, o prefixo ou o infixo é in. Observação novamente. Essas ligações, elas devem estar entre carbonos. Se ela não tiver entre carbonos, você desconsidera esses infixos para a formação do nome das cetonas. E você, né, no nome você tem um prefixo, tem um infixo e vai ter um sufixo. É o que termina o nome. E nas cetonas você tem um sufixo chamado ona. Observou aqui, ó, cetona. Ona. E o nome das cetonas você colocar o ona no final do nome, o sufixo final do nome. Mas nós só vamos aprender se nós, né, colocarmos a mão na massa, ver muitos exemplos e fazer muitos exemplos. Se você só vê e não treina, né, você a tendência é dar o terrível brancão. Você na hora da prova você vai esquecer se você não treinar. Nós vamos treinar, ok? Eu tenho aqui, antes de treinar, o exemplo mais comum da função cetona. Aqui você tem uma cetona, você obviamente sabe que aqui na pontinha tem um carbono, ok? Ó. Na pontinha tem um carbono, e esse carbono está com dupla ligação com oxigênio. Então esse grupinho é a carbonila. Carbonila entre 2 carbonos, você tem uma cetona. É a cetona mais simples da função cetona. 3 átomos de carbono, prefixo prop. O infixo é an, só tem ligações simples entre os carbonos. Ah, e essa dupla aqui não está entre carbonos, então você não conta para o nome. Prop, 3 átomos de carbono, só tem ligações simples, an, e você termina com ona porque é uma cetona. Por que é uma cetona? Carbonila, C dupla O, entre 2 carbonos. Você tem aqui a propanona. Prop, 3 átomos de carbono. An, só tem ligações simples entre os carbonos. E ona, porque é uma cetona. Você tem a propanona. E eu tenho certeza que as meninas sabem, né? E muitos meninos, porque isso não é somente das meninas ou dos meninos, né? Esse produto é de todos conhecem, certo? Todos já passaram pela propanona. É a mais conhecida, a acetona, né? Mais das meninas, obviamente, mas também os meninos conhecem bastante. Então, a acetona é o nome popular da propanona. Então, quando você vê a acetona, você já tem sabendo a fórmula, né, estrutural dela. Uma carbonila entre 2
carbonos. É a cetona mais comum das funções cetona. É a propanona ou então a acetona. A acetona é uma cetona? É, a acetona é uma cetona. Mas não é a única. Existem vários tipos de cetonas. Ó, a principal das cetonas é a propanona, como a gente acabou de ver, certo? Ela tem um odor agradável para algumas pessoas, né? Todos os cetonas que têm uma cadeia pequena, elas têm um cheirinho bem característico, ok? A acetona, ela é muito utilizada também na indústria de alimentos, certo? Ela serve para extrair óleos, gorduras, sementes, das sementes como soja, amendoim e girassol. A propanona, ela também tem a sua comercialização protegida, né, controlada pelos departamentos de entorpecentes da Polícia Federal, porque a acetona, a propanona, ela serve como solvente para extrair várias substâncias. No caso, a acetona, a propanona, que é a acetona, ela serve para extrair uma substância chamada cocaína, a partir das folhas da coca, por isso do seu controle pelo Departamento da Polícia Federal. A acetona, né, que é a propanona, ela também é formada pelo nosso organismo. Metabolização de gorduras. A concentração no nosso organismo, né, obviamente, ela tem que ter uma certa quantidade para ela ser considerada normal. Se não tiver dentro dessa normalidade de concentração no nosso sangue, a produção de acetona, você vai ter algumas anomalias, como na diabetes, né? A diabetes, ela tem uma concentração muito superior ao normal, e ela geralmente é excretada na urina, e ela é facilmente detectada, ok? Pelo cheiro, porque cetonas de cadeia pequena, ela tem um cheiro bem característico, para algumas pessoas bem desagradáveis, ou para outras agradáveis. Então eu tenho aí várias funções da nossa principal cetona, que é a propanona, que algumas pessoas conhecem como acetona. Mas vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Vamos dar o nome de outras cetonas. Vou desenhar aqui a cadeia, certo? Uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica, você vai observar que tem o grupinho que a gente chama de carbonila, C-O, entre dois carbonos. Então, quando você encontrar esse grupinho carbonila, ou ele pode ser aldeído, ou ele pode ser cetona até este momento da nossa aula, ok? Você vai observar que existem outras funções orgânicas que têm a presença da carbonila. No caso aqui, a carbonila, para ser cetona, ela deve estar entre dois carbonos. E lá no aldeído, lembram? A carbonila deve estar ligada a hidrogênio. Essa carbonila não está ligada a hidrogênio. E se está entre dois carbonos, função cetona, nada de aldeído. Ok? Para dar um nome, você numera a cadeia carbônica. Numera a cadeia carbônica. Mas você numera a partir de qual carbono? Das extremidades. Mas tem duas extremidades. A extremidade mais próxima da carbonila. Então, é do carbono da esquerda para a direita. Então, se você observar, essa cadeia aqui ela é normal. Só tem carbono primário e secundário. Ok? Ah, professor, esse carbono aqui é terciário, está ligado a 3. A 3 carbonos? Não. A 2 carbonos. Então, esse carbono 2 aqui é um carbono secundário. Só está ligado a 2 carbonos. Então, esse carbono da carbonila não é terciário. Se tivesse um carbono aqui, nem cetona seria, não é? É. Então, você numerou a cadeia. Você observa que a cadeia tem 5 átomos de carbono. E você vai dar o nome da cadeia carbônica. Consegue dar o nome? Sim. Porque quando você dá o nome da cadeia carbônica, você inicia com o prefixo indicativo de número de carbonos.
Quantos carbonos tem aqui? 5. Se você for olhar a tabela lá dos prefixos, prefixo para 5 átomos de carbono, pente. Então já estou começando a dar o nome, pente. Nesse caso eu coloquei um tracinho aqui porque eu vou localizar em qual carbono está a carbonila. A carbonila está no carbono 2. Por que eu devo numerar a carbonila? Porque nesse caso aqui, que não é o caso da propanona, a propanona só tem 3 átomos de carbono. Então, obviamente, ela deve estar no 2, que ela nem pode estar no 3 nem no 1. No caso aqui, dos 5 átomos de carbono, a carbonila ela pode estar no 2, no 3 ou no 4, porque ela deve estar entre 2 carbonos. Então, como nesse caso dessa cadeia carbônica, a carbonila tem 3 opções, então ela pode ter 3 nomes. E no caso, o nome dessa específica cetona vai ser o 2. Você coloca onde está localizada a carbonila, 2, e termina com ona, porque isso daqui é uma função cetona. Nome dessa cetona, pente, 2, ona. O sufixo ona é das funções cetona. E do álcool, lembram do álcool? Ol. E do aldeído, lembra do aldeído? A, L, al. E da cetona, ona. Me acompanham? Espero que sim. E se não me acompanhar, ó, volta lá nos vídeos anteriores e dá uma bisoiada, uma olhada, uma verificada, tudo que vocês, né, consideram aí de estudo, observação. Vamos dar continuidade. Vou desenhar aqui outra cadeia carbônica. E essa outra cadeia carbônica, se você observar, você tem a presença da carbonila, C-O. Aqui ela está bastante visível, né? Está gritando nos seus olhos, está bem no meio da cadeia carbônica. Carbonila entre 2 carbonos, função cetona. Obviamente que o nome dessa cetona vai terminar por ona. Você numera a cadeia para dar o nome dessa cetona. E nesse caso eu numerei da esquerda para a direita. Mas nesse caso também eu posso numerar da direita para a esquerda. Por quê? Porque a carbonila está no meio da cadeia, sempre vai cair no carbono 3. Tanto se eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então a carbonila sempre vai estar no carbono 3. Nesse caso aqui, ó, o nome dessa cadeia carbônica é prefixo para 5 átomos de carbono, pente. A carbonila está no carbono 3 e a terminação é ona. No slide anterior, a carbonila estava no carbono 2. Ok? Pode estar no carbono 4? Não, porque se a carbonila estivesse aqui no 4, a numeração estaria errada. A numeração correta já tinha que vir aqui, ó, do carbono mais próximo da carbonila. Ok? Então, nesse caso aqui, penta 3 ona. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, né? Vou fazer uma bem grande. E se você observar aqui, a cadeia, ela é ramificada. Você tem a presença do carbono quaternário. Carbono que se liga a 4 átomos de carbono. Quando você tem uma cadeia ramificada, lembram? Você tem a presença da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? É uma cadeia linear que reúne o maior número de átomos de carbono. Então, aqui é a cadeia principal. E tudo que tiver na cadeia principal, observação na cetona. A cadeia principal tem que ter a carbonila, o carbono da
carbonila. Sempre, viu, gente? Cadeia principal sempre tem que ter a presença do carbono da carbonila. Ó, a carbonila aqui, ó, C, dupla O, carbonila. Carbonila entre dois carbonos, função cetona. Ah, professora, se esse carbono da carbonila tivesse ligado a hidrogênio, não seria cetona, seria aldeído. Mas aqui, ó, caracteriza uma cetona. Carbonila, C dupla O, entre dois carbonos. E essa cetona é uma cadeia ramificada. E o que quer dizer uma cadeia ramificada? A cadeia ramificada é porque tem uma cadeia principal e tudo que tiver fora dela vai ser radical. Então você tem um radical aqui, ó, em cima, ligado a esse carbono, e um outro radical embaixo, também ligado ao mesmo carbono. Mas você sabe que essa cadeia aqui, para dar o nome dela, sempre vai terminar com ona, porque você sabe que essa cadeia apresenta a carbonila entre dois carbonos, função cetona. E se a função cetona, o nome termina por ona. Pelo menos do nome, você já sabe a terminação. Se tivesse O aqui, já estaria errado para o nome dessa cadeia, porque não é um álcool. Então, do nome, você sabe pelo menos a terminação. Se você souber a função orgânica presente na cadeia carbônica. Numera a cadeia carbônica, não é, meninos? Numera. É importante numerar porque você tem que saber a localização da carbonila. E você numera sempre do carbono mais próximo da carbonila. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem a carbonila no carbono 2. Então, provavelmente tem um 2 aqui, ó. 2, tracinho, ona, localizando a carbonila da cetona. 2, ona. Você já sabe o final do nome dessa cadeia carbônica. Você sabe que a cadeia carbônica principal, ela tem quantos carbonos? 7. Então, o prefixo para 7, hept. Hept, 2, ona. Então, você já sabe mais um pouquinho do final do nome dessa cetona. Porque quando você tem uma cetona de cadeia ramificada, você primeiro inicia o nome com a localização dos radicais. Você está vendo que eu estou construindo o nome de trás para frente, ok? Não dá do início ao final, como a gente estava vendo em aulas anteriores. Primeiro, para você iniciar o nome, você conta com os radicais. Tem quantos radicais? 2 radicais. Você tem o radical metil e o radical etil. Você tem uma aula de radicais para ver? Tem, viu? Se você não viu a aula de radicais, não adianta você ir para frente e assistir os vídeos, né, os próximos vídeos. Você tem que entender também o que veio, o que seriam esses radicais, como é que dá o nome dos radicais. Nesse caso aqui, radical metil, ó, tudo que estiver fora da cadeia principal é radical. Metil e etil. Nome de radical, só para refrescar a memória de alguns alunos, o il é terminação para radical. Se isso daqui é radical, sempre vai terminar por il. Esse aqui embaixo é radical, é terminar por il. Nesse radical de cima só tem um carbono, então prefixo para um carbono, met, radical metil. E o carbono de baixo, ó, o radical de baixo tem 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos, et. 2 carbonos, et, e é radical il. Só tem um carbono, prefixo met, radical, se é radical, termina por il, radical metil. O radical metil está no carbono 4 e o radical etil está no carbono 4. Então, você localiza um etil no 4 e um metil também no 4. Professora, eu posso colocar 4 metil, 4 etil, hept 2 ona? Posso trocar aqui, ó. Em vez de colocar o etil primeiro e o metil em segundo, trocar aqui a posição. Pode? Não pode. Se você tiver mais de 2 radicais, os radicais têm que estar em ordem alfabética. O etil, o E de etil, vem antes do N de metil. Então, você localiza primeiro o etil, que está no carbono 4, obviamente,
E depois você vem localizando o radical metil, que também está no carbono 4. Localiza os radicais. Depois dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Prefixo para 7, hept. Localiza a carbonila, está no carbono 2. E termina por ona, um nome bem pequeno dessa cetona. Ok? Ok. Eu respondo para vocês, não é, gente? Ok? Ok. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Vamos para a nossa próxima cadeia carbônica, que é uma cetona. Espera aí, professora. Cadê a carbonila? Só estou vendo CO aqui, ó. Isso aqui é uma carbonila, viu, gente? É o C-O, só que de forma mais simples. Em vez de eu estar escrevendo C com uma dupla ligação com oxigênio, eu posso simplificar essa cadeia, só escrevendo CO. Isso aqui é uma carbonila. Carbonila entre 2 carbonos. Ah, professor, esse carbono aqui tem uma ligação tripla. Tem alguma coisa a ver? Não, viu, gente? Cetona, carbonila entre 2 carbonos. Você tem função cetona. Deixa eu desenhar aqui para vocês, da forma que você conhece, ó. Em vez de escrever CO, eu posso escrever C duplo O. Essas duas maneiras aqui, eu posso escrever a famosa carbonila, C dupla O. Questões, geralmente ele vem mais simplificada, viu? A carbonila vem mais simples, só CO. Você tem aqui uma cetona, carbonila entre 2 carbonos. Essa carbonila é uma carbonila que não é ramificada, então não tem radicais. É uma cadeia simples, né? Normal. Só tem carbono primário e secundário, só tem uma cadeia principal. Quero o nome dessa cetona. Você numera a cadeia principal. Estou numerando aqui. Você numera sempre da extremidade. Qual extremidade? Da extremidade do carbono mais próximo da carbonila. Se você começar aqui da esquerda para a direita, a carbonila vai ficar no carbono 4. Professora, se eu me atrever a numerar da direita para a esquerda, vai ficar carbono 1, 2, 3, 4, 5. A carbonila vai ficar no carbono 5. Se você, né, por um acaso quiser começar da direita, você vai errar, gente, infelizmente. Você tem que começar do carbono mais próximo da carbonila. É um número menor. Você dá preferência a números menores na nomenclatura dos compostos orgânicos. Ok? Se você já sabe que isso daqui é uma cetona, obviamente que o sufixo lá no finalzinho do nome vai ser ona. Localiza a carbonila, né? 4, ona. Pelo menos no final você já sabe. Mas você tem aqui uma tripla, não é? Entre 2 carbonos. Mas vamos começar do prefixo, né? Normal. Prefixo, indicativo de número de carbono. A cadeia tem 8 carbonos. Prefixo para 8, oct. Se não tivesse essa ligação tripla, só tivesse ligações simples entre os carbonos, você ia colocar o an. Mas não tem. Tem uma tripla entre o carbono 2 e 3. E um infixo que você coloca é o in, de ligação tripla. E essa ligação tripla, ela pode estar entre o 2 e o 3, entre o 5 e o 6, entre o 6 e o 7. Mas ela está entre o 2 e o 3, então você tem que localizar essa tripla. Mas por que você tem que localizar a ligação tripla? Pelo simples fato de ela poder estar em qualquer parte da cadeia. Ela pode estar entre 1 e o 2, né? Entre o 5 e o 6, entre o 6 e o 7, entre o 7 e o 8. Então, você tem que localizar, tem que saber onde é que está a tripla. E a tripla aqui está entre o 2 e o 3. Então, você coloca a tripla no carbono 2, que é um número menor. 2, in. Esse in aqui é um infixo para a ligação tripla. E ligação tripla no carbono 2. E você coloca, né, termina o nome da cetona por 4,
ona. Esse ona aqui é da cetona, carbonila no carbono 4. Nome dessa cetona, oct 2-in-4-ona. A cetona é uma cetona, tem a carbonila. A carbonila está no carbono 4. Essa cetona tem uma ligação tripla e está no carbono 2. E a cetona tem 8 carbonos. Você vai juntando, é tipo um quebra-cabeça. Vai juntando até formar um nome completo. Só que para você formar um quebra-cabeça, você tem que saber, as partes de cada um. Tem que saber os prefixos, tem que saber os infixos, tem que saber os sufixos. Tudo é um quebra-cabeça e tem que saber a função, o que é que você está desenhando. Qual é a função orgânica no qual você está desenhando. Vou ter aqui outras cetonas. E existem várias cetonas, gente, que tem um nome usual. O que é um nome usual? Um nome popular. Não tem uma regra para colocar. Tipo a propanona. Prop 3, ona, de cetona, propanona. A propanona ela tem um nome usual de acetona. Aquele removedor de esmalte, acetona. Lembram? Lembram sim. Nesse caso aqui, gente, a propanona ela também recebe outro nome. Ela é o dimetilcetona. É uma outra nomenclatura. Você também pode dar o dimetil, 2 radical metil ligado a cetona. Você tem aqui um etil, metil, cetona. Ele considera aqui 2 radicais, Radical da esquerda, etil. Radical da direita, metil. Etil, metil, cetona. Aqui, propil, 3 átomos de carbono, propil, metil, cetona. Aqui, etil, etil, cetona. Então, é uma outra nomenclatura que também você pode estar vendo em exercícios. Ok? Vamos fazer algumas questões sobre a função orgânica cetona? Vamos sim. Tem aí uma primeira questão, tem os itens da questão, e ele diz o seguinte: dentre os compostos abaixo, ele deu 6 compostos, e perguntou, dentre esses compostos, qual pertence à função cetona. Se ele está perguntando qual a função cetona, você vai procurar quem logo? A carbonila, C-O. Você vê aqui que todos têm a carbonila. Todos têm a carbonila, que é esse grupinho C-O. Então, todos podem ser cetona, porque a cetona apresenta a carbonila, C-O. Só que detalhe, essa carbonila tem que estar entre carbonos. Essa primeira cadeia está entre carbonos, a carbonila? Tá, viu? Esse anel aromático, você sabe que nas pontinhas tem carbono. Então, a carbonila C-O aqui do 1, está entre carbonos, então a cadeia 1 é cetona. Diferente aqui da cadeia 2, você tem a carbonila, mas ela não está ligada entre 2 carbonos, ela está ligada a hidrogênio e a carbono. Então, a cadeia 2 é diferente da cadeia 1. Ela tem carbonila, mas não está entre 2 carbonos. Essa carbonila está ligada a hidrogênio. É a função orgânica da aula anterior, função aldeído. Então, a cadeia 2 já não é cetona. Onde tiver 2 aqui, você não marca. Não marca o item C, não marca o item D, não marca o item E. Então, só na análise da segunda cadeia, você já não marca os 3 itens, nem C, nem D, nem E. Você fica entre o A e o B. Somente, Então, fica mais fácil acertar. Você fica entre 2. Vamos lá para a terceira análise aqui da cadeia 3. A cadeia 3 tem a carbonila, C-O, está entre 2 carbonos. Então, a cadeia 3 é uma cetona. A cadeia 4, você tem uma carbonila. A carbonila está entre 2 carbonos. Tá, viu? Você sabe que no aromático as pontinhas todos são carbonos. Então, você tem carbonila entre 2 carbonos, você tem uma cetona.
A cadeia 5 você tem a carbonila, mas essa carbonila está entre 2 carbonos? Não, está entre 2 hidrogênios. Então isso aqui não é uma cetona, é a função anterior, carbonila ligada a hidrogênio, função aldeído. E você tem aqui uma carbonila, e a carbonila está ligada a hidrogênio, também não é cetona, é aldeído. Então, como a gente viu, né, analisando cada questão, o item correto é o item A, somente a cadeia 1, a cadeia 3 e a cadeia 4 possui a função cetona. Próxima questão. Próxima questão, nós temos aí a vitamina K3, né, cuja fórmula está acima. E ele pede para você reconhecer o grupo funcional. O grupo funcional é esse grupinho aqui, ó, carbonila C-O, está caracterizando uma função. Função orgânica. É função álcool? Função álcool, professor? Função álcool tem que ter hidroxila. Aqui nem hidroxila tem, OH. Tem a carbonila. C-O, carbonila. Tem uma carbonila em cima e tem uma carbonila embaixo, né? Você sabe que nas pontinhas tudo é carbono, né? Em aulas anteriores também vimos isso. C-O, carbonila, C-O, carbonila. Carbonila em cima, carbonila embaixo. As carbonilas, tá ligada a carbono? Tá, ó, essa carbonila C-O tá ligada a carbono, entre carbonos. Essa carbonila de baixo também está entre carbonos. Então, carbonila entre 2 carbonos, função cetona. Colocou aqui até aldeído, né? Mas não é aldeído. Colocou ácido carboxílico, que não é uma função que nós não vimos ainda, mas vamos ver em futuras aulas. Função fenol tem que ter hidroxila ligada a anel aromático, não tem. E função EP também é uma função que nós vamos ainda ver em futuras aulas. Vamos aí para a terceira questão. Qual é a nomenclatura oficial do composto a seguir? No caso aqui é o composto abaixo. Qual o nome desse composto? Poxa, tem carbonila. C-O. Nesse caso tem 2 carbonilas. Carbonila ligada entre carbonos. Essa carbonila está entre 2 carbonos. Essa carbonila está entre 2 carbonos. Então, é uma função cetona. Você já sabe que termina por ona. Aí, professora, essa item B aqui não terminou por ona, terminou por esse isopropílica. É começou por cetona, não é uma nomenclatura oficial, né? E ele pede a nomenclatura oficial. E a oficial termina por ona. Ona, ona. Então, o item B aqui, ó, você já corta, porque você sabe a nomenclatura oficial do composto abaixo, que é uma cetona, obviamente. Ok? A cadeia principal, né? Ela tem uma cadeia principal, essa daqui, ó. E ela tem um carbono terciário, carbono que se liga a 3 átomos de carbono. Então, tem um radical ligado ao carbono terciário, o radical metil, tá no carbono 4. 4-metil. A cadeia, tem um 4-metil no C e um 4-metil no E. Não é? É, não é. 5 átomos de carbono, pente. Você tem um prefixo aqui, ó, indicativo de número de carbono, pente. Mas o item E também tem um pente. Eita, está entre o C e o E. Você tem um ona no carbono 2 e um ona no carbono 3. Então, você tem um ona no carbono 2 e um ona no carbono 3. Eita, 4-metilpenta, 2, 3. No caso aqui, entre o C e o E, só muda o di, ó. Aqui tem o di e aqui não tem o di. Mas o que seria o di? É porque é o 2, 2 carbonila. Aqui ele não colocou o di, então eu fico pensando que só tem uma carbonila. Então o item E está errado, viu, gente? Tem 2 carbonilas, então é di. Diona. E essas 2 carbonilas estão no carbono 2 e a outra carbonila está no carbono 3.
Tem uma cadeia principal com 5 átomos de carbono, pente. Só tem ligações simples entre os carbonos, e tem um radical metil no carbono 4. Item C. C de casa, né? Minha casa, fique em casa, né? Fique em casa e estudando, principalmente estudando, porque se Deus quiser nós estaremos, né, fazendo futuras provas de química e acertando as questões de química orgânica. Vamos aqui para uma próxima questão. Você tem aí 3 representações seguintes, que são açúcares ou carboidratos. É uma matéria também da química orgânica, certo? E vamos ver em aulas futuras. E essas 3 representações de açúcares ou carboidratos, você tem aqui a glicose, você tem a frutose e você tem a galactose. Dessas três açúcares, você tem a função, várias funções orgânicas, né? E ele pergunta, mas qual é aquela que pertence à função cetona? Quem tem aqui a função cetona? É a glicose, é a frutose ou a galactose? É o 1, é o 2, é o 2 ou 3, 1, 3 ou 1, 2? Marca aí pra mim, né? Me diga nos comentários qual é, porque eu não vou fazer esta. É você que vai, de acordo com o que você aprendeu nesta aula. Ok, meninos? Me digam aí se vocês conseguiram fazer essa questão. Qualquer dúvida, comentem aí que a gente faz uma aula somente com os comentários e com as dúvidas de vocês. Ufa, né? Até que enfim. E bye bye, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser.